Se alguém me pergunta qual é a melhor maneira de estudar a Bíblia, eu digo o seguinte: devagar, com calma, leia bem atentamente tudo o que você está vendo no texto e tente esvaziar a sua mente de qualquer ideia pré-concebida. Qualquer coisa que você já imagina sobre o texto. Deixe só o texto falar, não fique jogando ideias em cima do texto. Leia devagar. Esse negócio de ler 3, 4 capítulos por dia da Bíblia às vezes não é tão produtivo em termos de entendimento da palavra. Às vezes vale mais a pena você meditar, refletir, estudar pequenas porções da Bíblia do que grandes porções e não tirar dela realmente a ideia que a Bíblia quer transmitir. Por exemplo, se você vai com um óculos adventista para Mateus capítulo 5, verso 17, você sabe que todo adventista gosta bastante de falar da lei, você vai ter uma visão errada aqui do que o texto está dizendo. Por exemplo, Mateus 5,17 diz assim, vamos ler. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então, aqui Jesus está falando que ele não veio para anular a lei e os profetas, ele veio para cumprir. O adventista, como gosta de defender a lei, o que ele vai dizer? Viu? Jesus veio para cumprir a lei, ele não veio para anular a lei. Só que aqui Jesus estava falando da Bíblia. É lógico que na Bíblia existe a lei. E depois a gente conversa um pouquinho mais sobre a lei. Mas o texto aqui que Jesus estava falando, mencionando, era se referindo à Bíblia como um todo. Não pensem que eu vim anular a Bíblia ou contrariar tudo que os escritos do Antigo Testamento estão dizendo. Eu vim cumprir as profecias do Antigo Testamento. Tudo aquilo que vocês estudaram no Antigo Testamento acerca do Messias, eu vim para cumprir, eu sou o Messias. Por isso que você encontra em João capítulo 5, verso 39, a passagem que diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. As Escrituras falam acerca de mim, as Escrituras falam do Messias. E por isso você tem também tantas passagens citadas no Novo Testamento ou nos Evangelhos para comprovar que Jesus é o Messias. E assim, os evangelistas estavam defendendo a tese de que Jesus era o Messias e Jesus estava se apresentando como o Messias. Aqui não está falando da lei exclusivamente dos 10 mandamentos. Mas a gente precisa tirar o óculos adventista, da ideia preconcebida do conceito adventista, para estudar a Bíblia para que ela venha pura e não vai ferir em nada a mensagem adventista. Tem um texto aqui em Mateus capítulo 3, versos 11 e 12, que fala o seguinte. Agora, a gente normalmente vê pessoas lendo esse texto com o óculos pentecostal. Mateus capítulo 3, 11 e 12 diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando o pregador fala que o pessoal vai ser batizado com fogo, a igreja dá glória a Deus, dá aleluia, e eles querem ser batizados com fogo, só que aqui a passagem não está falando uma coisa boa. A passagem aqui está falando do fogo do inferno, né? Aqui o próximo versículo diz: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Já no capítulo 3, verso 10, ele já falava sobre essa figura do fogo, e também no capítulo 5, verso 22, ele vai falar dessa mesma figura do fogo. Então, todo o contexto aqui, quando se trata de fogo, nesse caso, é o fogo do juízo final. Então, a gente não pode dar glória a Deus e não pode querer esse batismo de fogo aqui, não. Porque senão a gente está sonhando com a nossa perdição. Cuidado com o óculos pentecostal quando você for ler a Bíblia. Agora, uma passagem que eu coloco para você ver que não é bom ler a Bíblia com o óculos católico. Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 6, você lê o seguinte: E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E a gente imagina
como católicos, como a nossa mente é muito católica, a gente foi criado numa cultura muito católica, a cultura brasileira, a gente imagina que as pessoas chegavam para João Batista e diziam: João Batista, eu pequei. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Daí João Batista falava assim: então os teus pecados estão perdoados, vamos se batizar? Depois João Batista os batizava. Não significa isso o texto. Olha só o que o texto diz. Capítulo 3, versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui não é um confessionário. Eles admitiam. Era uma admissão. Eles admitiam que eram pecadores. Muitas pessoas não querem se batizar, não se decidiram ainda a se batizar, porque se acham pecadoras. Pois é justamente para o pecador que o batismo existe. O fato de você ser pecador não é para afastar você do batismo. Quando você reconhece que você precisa de um Salvador, quando você reconhece que você é uma pessoa impotente, quando você reconhece que você é um pecador, aí então você deve se batizar. Quando você tem noção do que é o errado, aí você deve se batizar para ter poder dos altos céus para começar a fazer o que é certo. Uma outra sequência de textos que eu vou ler para vocês agora tem que ver com ler a Bíblia correndo e não prestar atenção no que a Bíblia estava querendo comunicar. Quer ver uma pergunta que poucas pessoas sabem responder? Aonde vai estar o Pai na volta de Jesus? Poucas pessoas sabem responder essa pergunta. Encontrei algumas pessoas que respondem, mas a grande maioria que eu perguntei não sabe. Só que você já leu todos esses textos. Você já ouviu e já leu. Tem na tua Bíblia tudo marcado esses textos aqui. Olha só os textos. O Pai vai vir junto com Jesus na volta de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, fala que o Todo-Poderoso também vai vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Está falando de Deus o Pai. Apocalipse 4, versículo 8, que nós lemos essa passagem. Agora vamos para outra passagem. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Perceberam? Com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, versículo 27. Outro texto, respondeu-lhes Jesus: Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Jesus virá assentado à direita do Todo-Poderoso. Aí a gente vê uma outra passagem, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então esse texto aqui fala que a manifestação da glória de Deus vai ser sobre nós e também a do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é Tito, capítulo 2:13. Outro texto. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai e dos santos anjos. Esse ficou bem claro, né? Lucas capítulo 9, 26, Marcos capítulo 8, 38. Mais um texto. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 6, 16, 17, então, está falando da vinda do Pai e do Filho. Outro texto. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. O Senhor mesmo, Jeová mesmo, vai descer dos céus. O próximo texto, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Marcos capítulo 14, 62. Outro texto, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3, 13. Leia a Bíblia devagar, leia a Bíblia com calma. Tem muita coisa bonita para você entender na Bíblia. Tem muita coisa linda que vai fortalecer a tua fé. Evite deixar a sua religião contaminar a interpretação do texto. Deixe a Bíblia falar com você.
Não fique você projetando ideias em cima da Bíblia. Você vai ver que vai ser muito importante para o crescimento da tua vida espiritual, para o teu entendimento da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa ser honesto no estudo da Bíblia, que você possa esvaziar o eu e deixar a Bíblia falar com você.